Chama a vinheta aí para a gente começar. Está no ar a Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. Muito bom dia! E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731. Hoje é dia 30 de maio de 2026 e nós estamos no episódio de número 1937, ou seja, 1937 dias sem interrupção de programa Jornada Ágil 731 para você. Aos sábados falamos sobre vendas e vendas ágeis. Lembrando, né, que o nosso programa é diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, multiplataforma e sempre com agilidade. Hoje, eu, Beto Bom Dia, estou aqui junto com os nossos parceiros Fábio Jastre, Andréa Gomes e nos bastidores, o nosso amigo André Sanches. Nosso tema hoje, equipe não bate meta, problema de venda ou liderança? Mas não vamos falar somente de quem é a culpa, tá, pessoal? A gente vai aprofundar em causas e soluções. Muitas empresas acreditam que a falta de resultado está apenas nas vendas ou no vendedor. Mas, na prática, quando uma equipe não bate meta de forma recorrente, é preciso olhar além dos números. Vou fazer aqui a minha audiodescrição e pedir para os meus amigos também fazerem a audiodescrição deles. Eu, Beto Bom Dia, palestrante na área motivacional, estou falando aqui hoje de Criciúma, Santa Catarina, onde eu moro. Aqui está um friozinho de 15 graus. Gente, estou aqui, ó. Eu sou homem branco, careca, uso óculos. Estou aqui com uma camiseta cinza e uma blusa preta, porque tá pegando frio aqui. Grande prazer estar com vocês. Deixo para vocês aí, primeiro as damas, pode ser? Com certeza, bom dia! Que privilégio estar num programa com você, Beto, com você, Fábio, e o André Sanches nos bastidores. Eu sou uma mulher morena, a pele é clara, hoje eu estou usando um colar dourado que é para vir especial para vocês, né? Meu cabelo, ele é escuro, mas eu adoro pintar ele para fingir que é claro, uso óculos. E nesse momento eu tô com os lábios com uma cor de um rosa magenta e uma blusa de frio marrom. Tô falando da cidade de Santa Bárbara do Oeste, uma cidade fundada por mulheres. Olha que legal, chiquérrimo, né, gente? Um bom dia ágil para vocês. Show, seja bem-vindo, Andréa. Vamos lá, Fabião. Muito bom dia a todos e a todas. Eu sou o Fábio Jastre, sou o homem branco, cabelos e olhos castanhos, especialista em processos comerciais e redes de franquias. Quem está nos assistindo ao vivo, estou com uma camisa polo. Ela é cinza, né? Na tela parece verde, mas ela é cinza. Também estou de blusa de frio. Eu falo de Campinas, hoje eu estou no escritório, afinal hoje é dia 30, final de mês, precisamos bater meta, aquela coisa toda que nós vamos falar um pouquinho no programa de hoje. E Andréa, eu estive muitas vezes em Santa Bárbara do Oeste, inclusive próximo aqui, fica na região de Piracicaba, mas é bem colado aqui em Campinas. Gosto muito da cidade de Santa Bárbara, tenho muitos amigos lá, fizemos muitos bons negócios por lá. Bora lá que o tema é quente, viu? Bora lá. Nós vamos falar aí a respeito principalmente de liderança, pessoal. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, eu tenho um caso aí de real, né? Um case real de o meu filho. Ele é representante comercial em uma empresa e ele tem uma grande dificuldade com a liderança dele, porque ele quer explicar que em Bauru, onde ele está, é um comércio e o líder está em Ribeirão Preto. E o líder acredita que o mesmo comércio de Bauru tem que ser o mesmo comércio
de Ribeirão. Ou seja, a meta de Ribeirão tem que ser a mesma meta de Bauru. E ele tenta argumentar com o líder, e o líder nem sequer dá ouvidos a essa situação. Por isso, eu trouxe esse caso real para que a gente possa estar começando o nosso programa. E eu já quero lançar uma pergunta aqui. Galera, em muitos casos, a venda é apenas o reflexo da liderança. O que o líder precisa fazer para criar as condições necessárias para que a equipe tenha sucesso? Deixo com vocês aí para a gente argumentar. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, manda a tua mensagem, participa com a gente aqui, que esse programa é seu. Nós estamos aqui para compartilhar conhecimento. Temos aí duas grandes feras, Fábio Jastre e Andréa Gomes, para tacar fogo. Quero mandar um bom dia especial aí para a Jolica, minha esposa, que já está com a gente aí, já está dando um bom dia. Um beijo aí, Jolica. Ela está lá na cama, eu aqui na cozinha. Vamos lá, galera. Então, se eu começar essa provocação, vamos lá, vou começar essa provocação dizendo uma coisa que é muito específica, tá? E aí, isso vem muito, gente, do ramo de franquias, tá? Eu trabalho no ramo já há quase 20 anos e eu já vi milhares, não é uma, Andréia, Beto, André que está nos bastidores, você que está nos assistindo, não é uma vez só, não, eu já vi milhares de vezes empresários dizendo, ó, aqui na minha cidade, aqui na minha região, esse produto ou esse serviço não funciona. Aí a franqueadora vai lá e troca o franqueado, entra um outro, adivinha o que acontece? Bum! Estoura de vender. Então fica claro para mim que o problema está em quem dirige a empresa. Se quem dirige a empresa é a mentalidade que vai colocar as informações, o problema está sim na liderança. É claro que os mercados eles passam por diversas situações. Eu vou citar um exemplo real aqui só para a gente, tá, André? Tá, Beto? Só para a gente contextualizar. Uma vez eu trabalhava na franqueadora. Vamos trabalhar na realidade. Uma vez eu trabalhava na franqueadora, a franqueadora, junto com o franqueado, escolheu um ponto comercial dentro de um shopping center, num bairro muito bacana. Passados 6 meses, entendemos que não foi a melhor escolha. Ok, faz parte do processo. Tanto franqueadora quanto franqueado entenderam que não foi a melhor escolha. Ajudamos o franqueado a trocar de shopping center. Hoje o franqueado tem 2 lojas, uma em cada shopping center na cidade. E tanto a franqueadora quanto o franqueado achavam que aquele era um bom ponto, aquela era uma boa escolha, mas não foi. O que nós estamos querendo dizer é que quem conhece o produto, quem conhece o mercado, quem conhece o processo, é quem vive a realidade do processo, é quem vive a realidade do produto. E se o líder, e geralmente o líder fundador é o que vive essa realidade, mas quando você coloca uma liderança terceirizada, quando você contrata um líder, ele precisa internalizar e entender principalmente que nós vivemos num país multicultural. Um produto que dá certo em Criciúma pode não dar certo em Campinas. Um produto que dá certo em Campinas pode não dar certo em Santa Bárbara, onde a André está agora. Um produto que dá certo no interior de São Paulo pode não dar certo na capital, um produto ou um serviço. Então, eu começo essa provocação trazendo a parte da mentalidade. E essa mentalidade, neste primeiro instante, precisa vir da liderança. A liderança precisa mentalizar isso ou trazer isso como parte fundamental do dia a dia para que a equipe possa construir ferramentas para bater meta. E a gente tem que lembrar que bater meta não é de um dia para o outro. Você precisa ter base, você precisa ter ferramenta, você precisa ter funil, você precisa ter escopo, você precisa ter... Não adianta eu chegar hoje aqui, dia 30, 15 para as 8 da manhã e achar que eu vou fazer 2 milhões de reais de hoje para amanhã, se eu não tiver um funil de vendas que me diga de onde eu vou tirar essa informação. Simples assim. Lembrando, né, galera? O nosso tema... Equipe não bate venda. Não estamos falando de vendedor não bate venda. Não bate meta, desculpa. Tá? Por quê?
Porque se o vendedor não está batendo meta e os demais estão, aí nós precisamos conversar com o vendedor para ver a dor que ele está sentindo. Mas se a equipe não bate meta, aí tem um problema, talvez, de liderança, como disse o Fábio aí, porque quem dirige a empresa precisa conhecer a cultura, não só da empresa, a cultura também do local onde vai ser trabalhada, onde vai ser instalada ou aberta essa empresa. É isso que a gente está conversando aqui, porque às vezes a pessoa fala, mas pode ser o problema do vendedor. Sim, não estamos falando de vendedor, estamos falando se a equipe como um todo não bate meta. Andréia, deixa contigo. Olha, a gente precisa levar em consideração vários cenários, né? Podemos entender o seguinte: qualquer produto vende em qualquer lugar, por qualquer pessoa? É possível, depende. Aí a gente vai ter várias historinhas do passado, do cara que vendia a Bíblia e falou, olha, aqui eu não vendo porque o pessoal é isso e tal, enfim. A internet está cheia de perguntas a respeito, perguntas não, de contos, histórias, storytelling que fala disso. Mas vamos aproveitar a provocação que você trouxe, Beto, para a gente tratar primeiro a estratégia do líder. Porque o que pode estar faltando numa situação como essa, excluindo todas aquelas que são o óbvio, vendedor fraco para a região forte. Óbvio, equipe fraca para a região forte. Óbvio, vendedor que é vendedor, mas não gosta de ser vendedor. Óbvio, vendedor que tem uma boa competência, um péssimo produto. Históricos de empresa que teve problemas na região. Tudo isso é óbvio, mas o que às vezes está por trás do óbvio e que a gente nem considera? Por exemplo, há quanto tempo essa empresa está nesse local? Para começar, meta justa, ela não é igual para todo mundo. Meta justa é uma meta pensada nas proporções e condições que a empresa tem para oferecer. Então, eu sou de Bauru, vivi minha vida toda em Bauru. Bauru é uma cidade extremamente comercial, ela é uma cidade varejista, embora ela tenha vários prestadores de serviço que está no entorno dessa questão do consumidor, do PF. É uma cidade maravilhosa, uma cidade quente, gostosa, para quem gosta de calor, um povo amistoso, gosta de comprar, gosta de gastar e gosta de trabalhar à venda. Como é uma cidade que eu amo de paixão. E morei, trabalhei, gerenciei a região de Ribeirão Preto durante 7 anos. Então, Ribeirão é uma cidade que, olha que coisa curiosa, na época que eu cheguei lá, todo mundo dizia assim, vamos vender para a usina, ou cidade boa para vender para a usina. E eu cheguei lá com essa falsa ideia de que Ribeirão eu venderia usina. Usina, e o produto que eu vendia, ele era, teoricamente, era próprio para a usina, ótimo para a usina. Só que a gente não considerou várias coisas da cidade de Ribeirão. Ribeirão, ela é uma cidade, para mim, tá bom, gente? Estou falando do meu ponto de vista, com a experiência que eu tive. É uma cidade dormitório, você vai encontrar muito, tanto é uma cidade que tem mais de 3 shoppings. Se eu não me engano, agora ela deve estar com 5 shoppings. Pra você ter ideia, uma cidade do tamanho geográfico de Ribeirão, que se eu não me engano, ela é um pouco menor do que Bauru de tamanho, mas em termos de gente, é uma cidade lotada de gente. Ela é uma cidade dormitório, muita gente diferente nativa da cidade está por ali. E não é uma cidade de usina, é uma cidade para serviço para usina. É diferente. Então, quando eu cheguei lá, foi um fracasso para vender para a usina, porque a usina mesmo não estava ali. Mas quando eu entendi isso, e quando eu entendi que o cenário daquela região prestava apoio para todo o resto, que a princípio era o meu interesse, eu mudei todo o discurso da cidade de Ribeirão. Não tinha nada a ver.
Então, eu liderei várias cidades do interior do estado de São Paulo. E vou dizer para você, para Marília eu tinha uma estratégia, para Bauru eu tinha outra. Porque uma briga com a outra ali, ó. Para Franca eu tinha uma estratégia. Franca, para você ter ideia, a experiência que eu tenho me mostra que o pessoal de Franca ama Minas, assim como o pessoal de Poços de Caldas adora São Paulo. Como que me explica isso? Eu moro em Santa Bárbara do Oeste. Sou apaixonada por essa cidade aqui. Santa Bárbara do Oeste americana é uma briga do cara, é assim, ó, é uma briga. Parece Corinthians e Palmeiras. E no final das contas, a estratégia cultural passa a ser uma em Santa Bárbara e a americana outra. Olha que coisa doida. É muito. Então, assim, tem coisas, tem nuances no negócio que você, como líder, precisa ter um olhar diferente. O líder, a primeira coisa que ele não pode ter é um olhar julgador. Deixa para julgar para outros. O líder precisa ter um olhar acolhedor para situações e bolar suas estratégias. Então, se ele olha para o vendedor e já fala, esse vendedor não é bom, cara, troca ele, porque você vai errar a estratégia. Você vai fazer uma estratégia para o vendedor vender e não para a região vender. Se você está achando que a cidade não vende porque não tem gente baseada em quê? Baseada em quê? Porque você só olhar que Santa Bárbara, a região aqui de Santa Bárbara do Oeste, tem 300 e poucas mil pessoas, não diz que você vai vender. 300 e quantas mil pessoas e quê? Em fase de trabalhar? Em fase de compra? Poder aquisitivo? Como que está o Serasa dessa pessoa, da região, se você está vendendo PF? Teu produto, ele é por si um produto atrativo e um produto que tem que provocar demanda? Caramba, você tem que levar tanta coisa em consideração. Então, é uma discussão que ela tem que ser tão mais profunda. Eu diria que ela primeiro você precisa entender o seguinte: é um líder provocador, ou um líder para fomentar a venda apenas com foco em equipe e comportamento, ou é um líder que tem base estratégica e acesso a outras coisas? Porque às vezes não é o líder que está ali empurrando o vendedor, ele é um empurrador de vendas, ele está empurrando o vendedor a vender. É o líder, o problema está no líder que tem a estratégia da operação. Ele está tão distante da realidade, está tão longe do pé no chão, que ele não sabe vender. Por exemplo, Ribeirão é uma cidade ótima para agronegócio. Ele vive do agronegócio o tempo todo. A maior feira da América Latina está em Ribeirão Preto. Então, tanta coisa se vende por causa disso. Agora, Bauru não. E Bauru passou por momentos assim de muitos desafios políticos que afundou a própria cidade. Então você vê uma cidade, uma região progressista que é Ribeirão e uma região estagnada que é Bauru, que perdeu para Marília. Marília está indo de vento em popa. Então é tão diferente essas coisas. Gente, olha só, como diz o Carlos Cabreira, isso é um MBA. Gente, olha, anotei aqui várias dicas. Você que está nos acompanhando aí, você que é líder, ou você que está aí sofrendo a pressão de ser empurrado pelo seu líder, na verdade, quando ele deveria estar te acompanhando, para que você pudesse estar crescendo. Aproveita esse programa. Faz aí a tua pergunta, a tua colocação. Se você está assistindo esse programa depois que ele aconteceu, que vai ficar gravado, chama a gente ali no nosso direct do Instagram, ou também no YouTube. Manda uma mensagem para a gente, que a gente vai ter o grande prazer aí de estar compartilhando também essa pergunta, essa dúvida. E estamos voltando aqui para o nosso ponto, falando sobre liderança. E anotei aqui o olhar acolhedor, que não pode ser empurrador de vendedor. Nós estamos falando de liderança, pessoal. E o óbvio, né? Ele já é visto, mas muitas vezes não notado. E nós precisamos olhar atrás do óbvio, através do óbvio, inclusive. Foi aí o que a Andréa estava falando. Realmente, para cada cidade tem uma estratégia. Então, para cada produto,
também tem que ter uma estratégia. Para cada vendedor, também tem que ter uma estratégia. Você que está nos ouvindo aí, você provavelmente conhece alguém, ou se você tem 2 ou 3 filhos, eles não são iguais. Cada um tem que ser tratado de uma forma. O vendedor, eles não são iguais. Cada um tem que ser tratado de uma forma. A cidade onde está a tua empresa, o teu produto, ela não é igual às outras cidades. Cada cidade, como nós estamos conversando aqui, ela tem um jeito de trabalhar, tem uma forma. E, Fabião, o que você tem aí a colaborar com a gente? Eu até fiz algumas anotações aqui que são importantes, né? Baseado no que a gente conversou, no que a Andréa falou, no que você ponderou. Beto, quando a gente traz uma provocação, né? Baseado no tema aqui do nosso bate-papo, né? O tema foi bem claro, né? Tô até pegando aqui, ó, equipe não bate meta, é problema de venda ou problema de liderança? É para questionar mesmo, Fabião. É para É, mexer no líder, tirar ele da zona de conforto, ele começar a olhar para dentro de si mesmo, o que ele precisa mudar, ele sentar e conversar, analisar não só a venda, mas todo o processo. E aí eu digo com bastante propriedade, a gente já até comentou um pouquinho, o problema maior está na estratégia, né? O que é estratégia? A estratégia é o como, para quem, quando, o que eu falo, quem é o cliente, o meu produto se adapta aqui, não se adapta. Eu tenho uma experiência muito interessante, gente. Eu moro numa cidade hoje que eu cheguei aqui há 15 anos atrás, André e Beto, a cidade tinha 30 mil habitantes, era considerada uma cidade interior. Hoje a cidade tem o dobro do tamanho, é considerada a capital country do Brasil. Na verdade, sempre foi a capital nacional do cavalo. Hoje é que se fala muito mais. É claro que existem uma série de incentivos, né, públicos e privados para que isso aconteça. Mas o que a gente observa quando a gente fala de problema de venda, problema de estratégia, é que se você não tiver o olhar atento para levantar informações e comunicar isso internamente e externamente, você não vai ter resultados e não vai atingir metas dentro do seu negócio. Eu vou dar alguns exemplos simples, tá? Andréa comentou ali de Piracicaba Americana, a mesma coisa, André, acontece aqui em Jaguariúna, Pedreira, Amparo, que é região nossa, ali Santo Antônio de Posse, do lado tem ali Olambra, regiãozinha que a gente mora aqui. E a estratégia, a gente tem que estar claro, por exemplo, como é que você pega uma cidade como Jaguariúna, quando eu cheguei aqui há 15 anos atrás, as maiores franquias e os maiores bancos já estavam aqui e eles continuam prosperando. E de repente você enxerga que a política ela vai lá e traz grandes indústrias. Quando vem uma grande indústria para a cidade, talvez você que não trabalhe com isso não perceba, mas quem vai liderar aquela indústria? Vai vir gente de São Paulo, vai vir gente, né, de Campinas, vai vir gente fora do Brasil, vai girar recursos na cidade, e aí você vai abrir mais lanchonete, mais supermercado, mais padaria, mais lojinha, mais lotérica, mais a parte de serviços, gente cuidando de pessoas, limpeza, oficina mecânica, e vai embora, a cidade prospera. A cidade prospera. Então, o líder comercial ou o empreendedor, né? Estamos com o Walter aí da radioempreendedora.com.br, está aí com a gente. Obrigado, Walter, pela audiência. Quando o líder enxerga oportunidade, é aqui que talvez a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quando o líder ele enxerga oportunidade, ele precisa mapear o território e entender se o que ele está fazendo ou se o que ele está gerando, a mentalidade que ele está produzindo, está gerando estratégia de novos negócios. No fundo, gente, para ser até hein, André, mais sincerão aqui, líder, meu amigo, você está empurrando a equipe ou segurando?
Você está motivando a equipe ou você está travando? Você está entendendo o negócio ou você tá segurando a galera? É esquisito isso que eu estou falando, mas infelizmente, todos nós já tivemos lideranças que travaram, e aí a gente sempre fala sobre isso por aqui, né? Aliás, nós temos programas aí durante a semana, né? André que está nos bastidores, que fala muito sobre liderança, que fala sobre conteúdos ágeis. Às vezes você perde uma boa equipe por causa da liderança. Olha que situação trágica, não estamos aqui falando de recursos humanos, porque não é o nosso foco aqui, né, André, né, Beto? Mas quantas vezes já trabalhamos em empresas em que, infelizmente, a liderança não sabe conduzir o negócio e você perde boas peças, você perde boas equipes. E aí, assim, no fundo, gente, a provocação principal e tem que ficar claro isso, tá? Tem que ficar claro isso. Isso serve para o líder, para o técnico de equipe esportiva, para o pai ou para a mãe, enfim, se deu certo, responsabilidade sua, se deu errado, adivinha de quem é a responsabilidade. Tem que estar claro isso. Tem que estar claro. Se você fez tudo o que tinha que fazer, é responsabilidade sua mapear o território, mapear o produto, mapear a jornada de compra e definir qual que é a melhor estratégia para aquele negócio. Se a melhor estratégia vamos pensar, esses dias eu li uma matéria de empresários saindo do país, né? Será que é a melhor estratégia? Nós não sabemos como vai ser daqui para frente. Mas para você que lidera uma equipe, para você que tem responsabilidades sobre, né, sobre uma equipe comercial e sobre uma empresa, esses questionamentos eles precisam estar o tempo todo. E tem um detalhe para finalizar aqui a minha fala, né? Em tempos de inteligência artificial, de tecnologia, de mudanças rápidas, se você demorar muito para virar o volante, talvez a hora que você vire o volante você já está indo para a estrada errada, porque todo mundo já foi para outra e você não percebeu. Show de bola, galera! Show de bola! Olha aí, nós já estamos 8 horas da manhã. Deixa eu só falar, situar aí o pessoal que está chegando junto com a gente. Pessoal, agora são 8 horas e 1 minuto. Nós estamos aqui no programa Jornada Ágil, episódio 1937. Aos sábados a gente sempre fala sobre vendas. E o tema de hoje, equipe não bate meta. Problema de venda ou liderança? Nós estamos falando de equipe, não estamos falando de vendedor. A equipe como um todo. E lembrar também a todos que esse episódio vai ficar gravado e você pode assistir ou escutar quantas vezes você quiser, porque estamos aí em todas as mídias sociais. Pessoal, nós estamos falando sobre vendas, estou aqui com o Fábio Jastre, a Andréia Gomes, e na produção ali o André Sanches, que está dando todo o suporte para nós hoje. Eu peguei uma frase tua aqui, Fábio, e eu vou jogar para a Andréia. O líder, ele delega autoridade e não responsabilidade. Aí a gente já enxerga se a pessoa é um líder ou se é um chefe. Por quê? Porque ele passou a autoridade, a equipe não bateu a meta. Acima dele tem uma outra liderança que o cobra. Ele fala assim, os vendedores não estão fazendo. Opa, peraí. Líder delega autoridade, não responsabilidade. Aí você está virando um chefe, só para você saber. Então a gente vai entrar nesse bate-papo também. Diferenças, um pouquinho só, de líder e chefe e o que isso impacta nas vendas, o que isso impacta na equipe. Deixa contigo, Andréia. Viu? Para quem não sabe, que está assistindo aí, nós estamos no episódio 1938. Sabe o que isso quer dizer? Foram 1938 vezes que convidados passaram por aqui para fazer, quem sabe faz ao vivo. Tem gente que acha que pensa que a gente estuda as perguntas antes, né? E assim, ó, o Beto faz essas perguntas capciosas e você que lute para responder. 1938 vezes, André, que é isso? É programa ágil pra caramba. Agora vamos pensar o seguinte, ó, eu vou começar
juntando as duas coisas que provoca esse episódio aqui. Você veio afiada, hein, Beto? Você colocou no mesmo episódio líder, vendedor, meta, e agora você coloca autoridade e responsabilidade. Puxa, isso daí é tema de livros e cursos. Mas de um jeito que a gente possa acolher agora a nossa audiência, que está interessada. Pílulas de dicas para a galera. Agora vamos pensar o seguinte, vamos acolher nossa audiência. Vamos imaginar que nessa audiência nós temos um líder tentando acertar e um vendedor tentando corresponder. Então vamos lá. Líder é autoridade. Autoridade a gente precisa dividir ela em duas coisas. Primeiro, a autoridade de saber. O líder, ele sabe, ele conhece, ele é expert, ele já foi ou é o melhor vendedor daquela empresa, daquela área, daquele produto. E ele foi promovido a líder porque ele tem competência técnica do assunto. Então a equipe olha para ele e fala, o cara sabe, o cara é bom, o cara sabe do que está falando e o cara sabe me dar os caminhos da pedra. Aí, vamos pensar em outro ponto da autoridade. A autoridade, a pessoa se sustenta no cargo pelo título do cargo e a autonomia de ser líder. Quando essa pessoa ela está ali tá se sustentando numa autoridade de cargo, ela pode estar sendo um chefe, um comandante, um general para uma equipe que precisa de um líder mais educador. Não que nenhuma outra condição essa equipe não precisaria de um líder educador, mas você coloca um líder educador, motivação na turma do BOP, ele morre, volta todo mundo morto para casa. Agora você pega um líder que tem condição técnica de orientar o caminho das pedras para a equipe. E, por mais que ele esteja revestido de um cargo, ele entende que a carteira que pertence a ele não é a carteira que tem o nome dele, mas a carteira que tem o time dele. Esse líder consciente, intencional, usa a autoridade adquirida pela experiência e o cargo para motivar, inspirar, impulsionar a equipe. E o vendedor, ele olha para esse líder e por mais que ele não ame, a gente não trabalha sempre com quem ama, a gente trabalha com quem a gente respeita e admira, com quem nos dá uma oportunidade, nos inspira. Então, esse vendedor olha para o líder e fala, cara, ele sabe o que eu estou falando. Nele eu posso me aconchegar, levar os meus problemas que ele vai me orientar. Agora, o que acontece na verdade? Por falta de treinamento de liderança, por falta de treinamento adequado de vendas, treinamento de venda não é só ensinar a vender, treinamento de vendas é acolher o vendedor e dar subsídios para ele naquilo que ele é vulnerável e fraco. Não adianta você dar treinamento de venda naquilo que você acha que é forte para vender. Isso é uma péssima estratégia, porque o que é bom para você e o que você enxerga nem sempre é o que é a realidade. Então, a gente tem que cuidar disso. Então, vamos lá. Se o vendedor não admira esse líder, eu já tenho um problema, porque o líder não consegue afetar o vendedor a vender. Se o líder disputa poder de meta com o vendedor, por mais que esse vendedor seja líder numa região, líder de um processo, líder de uma outra equipe, esse vendedor não vai corresponder. Por quê? Porque ao invés de eu pôr ele no ringue para lutar com todas as intempéries e todos os desafios que a venda, eu ponho ele no ringue para brigar comigo. Então não vai vender. Não vai. Aí você pode esquecer qualquer outra estratégia, porque a gente está brigando dentro do ringue, quando a gente deveria estar somando forças. Aí, vamos falar de autoridade. O líder que se reveste do cargo para cobrar meta curta não está olhando o futuro. O líder precisa entender o seguinte:
Líder não é líder porque ele tem que bater meta. A meta é um item de todo o processo de liderança. O líder vai alcançar a meta pela consequência de tudo que ele está fazendo. A consequência de juntar o time, dar o bom dia, tipo Beto. Bom dia, equipe! Não importa o que aconteceu ontem na sua casa, aqui você vai realizar o melhor que você tem para realizar. O líder é aquele que não aparece na última semana do mês e na primeira. Na primeira para dizer a meta e na última para dizer o que não aconteceu. O líder é aquele que liga e fala aí, como é que você está? E como é que foi aquela venda? Como é que foi aquele dia? Qual é a relação de clientes de ataque hoje? O que é a relação de cliente de ataque? É o que está no último ponto do funil, negociação e fechamento. Ah, mas é uma venda de varejo. A venda de varejo, o funil é rápido, é num tiro. O que você vai pôr na promoção hoje? Porque às vezes o que você põe na promoção hoje, na cidade de Bauru, não é mesmo que deve estar na promoção na cidade de Ribeirão. É diferente, são coisas diferentes. Então, o líder, ele precisa ampliar, ele precisa ser cuidado, tratado. Falar do líder, vem cá, esquece teu cargo. Liderança não é cargo, gente. Liderança não é salário. Liderança não é status. Liderança não é autoridade. Liderança é a responsabilidade de fazer o hoje acontecer no futuro, no resultado que você quer. Liderança, gente, é influenciar pessoas. Eu falo isso em todo curso. Quem me segue vai falar, puxa, que repetitivo. Liderança é quem influencia pessoas a fazer o que é certo, pelo certo a ser feito, mesmo quando isso não o beneficia. Liderança é incentivar o outro a fazer o que precisa ser feito mesmo quando ele não quer fazer. Isso não é diferente de vendedor. Vendedor é aquele que ajuda o cliente a tomar decisões mesmo quando ele não quer tomar. Decisões que ele precisa tomar. Então, todo vendedor deveria ser líder e todo líder deveria ser vendedor. Todo vendedor deveria entender que ele precisa liderar o cliente e todo líder de venda deveria entender que ele lidera uma carteira, ele não lidera um PF, ele não lidera um vendedor que todo dia ele ama. Ele precisa entender que às vezes aquele vendedor que ele não gosta é o vendedor competente, é o vendedor que sabe. Ele deveria transferir o conhecimento dele para o outro, porque o líder que retém a experiência para si, o líder que foi promovido só porque ele era um bom vendedor, precisa parar e respirar e entender o seguinte: eu fui um bom vendedor, agora eu preciso ser um bom líder de equipe de vendas. E eu sei como vender, agora eu vou ensinar. Ele deveria ter prazer de ensinar. O líder foi promovido só porque era bom vendedor e não tem prazer de ensinar, não merece estar no cargo de liderança. Deveria voltar a ser o melhor vendedor, deveria ser o especialista de vendas, referência para outros. Agora, se ele é líder, ele não pode só ser um bom vendedor, ele tem um bom vendedor de produto, de bater meta. A meta dele é a meta da equipe, a carteira dele é a carteira da equipe, o produto dele é o produto da equipe. A equipe é o maior valor que ele tem. E o líder que não sabe dar valor à equipe dele não merece ser líder. Que show! Olha aí, galera. A gente fica aqui, ó, escutando e anotando tudo. Diferença rápida aí de líder e de chefe, né? O chefe chefia coisas, isso, né, André? E o líder, ele inspira pessoas, ele motiva pessoas, a equipe, para que a equipe alcance as metas e, consequentemente, a meta dele também vai ser batida. Que aula, André. Gratidão. Vai lá, Fabião. Eu quero trazer aqui dois ganchos interessantes que eu peguei aí nas falas de vocês, né? O primeiro, essa questão da liderança, né? Nós que trabalhamos há muitos anos com vendas, já vimos, né, Andréa, né, Beto, quem está nos ouvindo, nos assistindo, milhares de vezes o melhor vendedor sendo promovido a líder, e aí a empresa perde dos dois lados, perde o melhor vendedor e não ganha
um bom líder, porque ele não está preparado para isso. E já vimos também a empresa trazer líderes que nunca venderam nada, não entendem o processo, não têm relacionamento pessoal, não conseguem transferir conhecimento e principalmente não conseguem inspirar. Aí eu vou para o meu segundo ponto, que é um pouco mais motivacional, mas que tem tudo a ver com bater meta. Quem fala que bater meta não tem a ver com motivação, né, Beto? Bom dia, né, André? Tá repletamente enganado. Bater metas tem sim a ver com motivação, só que, por que eu sempre falo que é responsabilidade do líder? Porque o líder, ele entende o contexto e ele sempre vai olhar o copo meio cheio e ele sempre vai olhar o contexto do negócio. Então, eu vou citar um exemplo prático e simples. O dono da empresa que eu trabalho está neste momento na China mesmo, no país, lá para uma feira de tecnologia de energia solar. E aí, antes de viajar, ele falou: Jaster, pela sua experiência, como é que nós estamos esse mês? Eu falei: olha, pela minha experiência de um pouco mais de 6 anos nesse negócio, esse mês nós vamos chegar em X% da nossa meta. Ou seja, já sabia, faz sentido, André? Faz sentido? Eu já sabia pelos números, pelo funil de vendas, pelo levantamento. Só que nós usamos lá o princípio de Pareto, muito simples, fomos nos franqueados que mais vendem, naqueles que mais precisam ser inspirados, naqueles que mais precisam de motivação. Fizemos um trabalho no dia 27 para lançar uma campanha no dia 28, hoje é dia 30, e nós já estamos quase chegando no nosso resultado, e é por isso que eu estou aqui na empresa hoje trabalhando. Por quê? Porque se você não inspirar e não motivar, a gente tem que lembrar que as pessoas, gente, isso aí é campo para recursos humanos, né, André, né, Beto, né, André? Mas a gente não tem como você fugir disso o tempo todo. As pessoas, elas só vão dar o melhor de si se elas estiverem motivadas e inspiradas a fazer. E é a função do líder. No caso do franqueado, o líder é a franqueadora, é o consultor que está aqui do lado de cá. O franqueado é um empresário, e às vezes ele precisa de uma motivação maior, precisa de uma inspiração, às vezes uma ligação minha, um vídeo, um bate-papo, uma frase motivacional, a pessoa me liga, fala: mas você vai estar à disposição? Eu vou na casa do cliente hoje de 3 horas da tarde. Eu falei: pode me ligar e fazer chamada de vídeo que nós vamos fechar esse negócio hoje. Era tudo que ele precisava ouvir. Era tudo que ele precisava ouvir. Então, a motivação e a inspiração, ela tem que vir do líder. E aí, gente, tem uma coisa que é muito importante. Uma vez me disseram assim: mas Jastre, você está sempre motivado, está sempre inspirado? Não, não, não estou sempre motivado e não estou sempre inspirado. Mas na hora que eu estiver conversando com o meu cliente, com o meu vendedor, com a minha equipe, eu preciso estar. Incrível isso, né, André? A gente sabe disso, incrível isso. Na hora que eu estiver conversando com o meu franqueado, com o meu vendedor, com a minha equipe, eu preciso estar. Ninguém precisa saber o que está acontecendo, eu preciso estar. Por quê? Porque o meu cliente merece o melhor de mim, é simples assim. Ele merece o melhor de mim, ele merece o melhor de mim. E aí... Amei essa frase, eu tive que te interromper. É... Cliente merece o melhor de mim, meu vendedor merece o melhor de mim. Merece o melhor de mim, merece o melhor de mim. Por quê? Olha só que interessante, gente. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Vou pegar um caso aqui real. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui no caderninho de negócio. Tá aqui no caderninho de negócio. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um negócio para ser fechado aqui de 270 mil que o cliente não sabe se fecha hoje ou se fecha na segunda-feira. Segunda-feira, que dia que é? Mudou o mês, para mim tem que ser hoje. Faz sentido ou não? Tem que ser hoje. Para mim tem que ser hoje. Então tá aqui, tem uma reunião marcada daqui a pouquinho. Nós liberar o dinheiro na segunda, meu amigo, contabilmente falando, vai entrar em maio e vai fechar minha meta e vai bater sua meta, vai bater a meta da empresa. Por quê? Porque eu vou fazer o melhor de mim. Eu vou dar o melhor de mim para que o negócio seja fechado hoje. Simples assim. E outra coisa, para fechar aqui minha fala. Se você, líder, não tem, mas eu não sei usar planilha, inteligência artificial, usa o caderno. Tá aqui, ó. Usa a agendinha. Tá aqui, ó. Tem aqui, ó. Tá aqui o número que eu preciso entregar. Tá aqui o número que eu preciso entregar hoje. Tá aqui as informações que eu preciso entregar hoje. E para isso que eu tô aqui.
E aí, meu amigo líder, essa é para você, tá? Essa é para você, para a gente passar aqui a bola aqui. Se você der o melhor de você todos os dias, e lembre-se, às vezes o melhor de você, o 1% que você dá hoje é 200% para a sua equipe. Tem que lembrar disso toda vez, tem que lembrar disso toda vez. Se você, assim, não imagina que você vai ter que ser o melhor do mundo, não. Se você, aliás, né, Beto e André sabe disso. O bom dia que você dá para a sua equipe e o obrigado por vocês estarem aqui muda a cabeça da galera, a galera dá o melhor de si, gente. Bora lá, senão eu vou fechar esse negócio. Pode continuar, Fabião. Estamos aqui. Pode continuar. Gostei da frase também. Meu vendedor merece o melhor de mim. Ô, líder, você está dando o teu melhor para a tua equipe? Ou você está dando o teu melhor para o teu salário que você recebe? Então, tem que entender de pessoas, tem que conhecer pessoas, líder. A equipe não está batendo metas. Então, nós precisamos entender que o problema pode estar no líder. E nós estamos falando sobre isso, inclusive. Tá? Continua, André. Vamos lá. Viu? Eu queria dizer para vocês que eu acho que eu errei, viu? Se o André Sanches puder colocar aí no ar uma correção, que nós estamos no episódio 1937, né, Beto? Não é 1938? Melhor, hein? Hoje é 37, amanhã é o 38. Eu vou dizer para Mas vocês. tá tudo bem. Vocês estão preparados para liderar o próprio filho para bater meta? Que essa é uma coisa interessante, né? Vamos pensar o seguinte: vendedor que reclama do líder e líder que reclama do vendedor. Vamos pensar assim: vocês estão trabalhando juntos, são pai e filho, mãe e filho, né? Vamos lá. Mas e o filho? Ele está liderando o pai e o pai não bate meta em venda. O que ele vai fazer? Ele vai demitir ou ele vai falar assim: troca de cidade? Só, você não é bom para vender nessa cidade, pai. Agora eu quero que você more lá em Sorocaba. Sorocaba é uma cidade que não vende muito, vai lá. Você faria isso? Então, se você não trata pessoas de alto valor para você dessa forma, por que você vai tratar o teu vendedor desse jeito? Não faz muito sentido isso para mim. Agora, dentro do meu processo de mentoria, eu acolho empresários que estão passando o negócio para o filho. Mas já acolhi filho que tinha o pai como vendedor. E o pai não estava indo bem. Presta atenção que eu vou falar para vocês, é um caso real. O filho não conseguia liderar o pai, porque era pai. E ele, André, o que eu faço? Demite? Mas eu vou demitir meu pai, que o meu cara me ajudou. Falei, cara, o seu melhor vendedor é o seu pai. Você está me dizendo que você não vende. Você não pode contratar outro vendedor. Já parou para pensar que se você continuar dessa forma, você vai fracassar a empresa? Isso é um caso real que eu estou trazendo para você. Esse cara falou assim, tá certo, André, tem razão. Vou ter que demitir meu pai. Infelizmente. Mas como é que eu faço isso? Fica para outro episódio. E agora eu vou contar o final da história para vocês. Ele chegou com o pai para ter o papo. Falar, pai, tô com um problema sério de vendas aqui. E eu não tô conseguindo te ajudar a vender. Eu não tô conseguindo explicar para você como eu quero e como precisa vender. O senhor pode fazer um programa de mentoria com a Andréia? O senhor posso? E o pai dele foi lá. E aí o pai dele chegou para mim e falou assim, Andréia, eu vou fazer porque o meu filho, o Fábio, me pediu. Eu falei assim, mas o senhor quer fazer isso? Ele falou, tô cansado. Por que o senhor fala isso pro seu filho? Vamos fazer o seguinte, o senhor vai fazer o programa comigo, né? Era uma jornada de 12 encontros, e eu não vou te cobrar. Mas o senhor tem que fazer um favor para mim. O senhor tem que ir lá, sentar com o seu filho e contar o que o senhor está sentindo. E o filho dele, naquele dia, tinha se preparado para demitir o pai. Mesmo o pai dele fazendo programa comigo. O pai dele chega para ele e fala assim, filho, eu entendo que você deveria me demitir, porque eu tô péssimo, eu não aguento mais, eu tô cansado.
Eu vim aqui para te ajudar. Eu não queria, eu tô aqui por carinho e atenção por você. E aí o filho dele falou: pai, então eu vou ter que te demitir, tô te demitindo. Ele falou: faça isso. Pergunta se esse cara hoje tem medo de demitir alguém. Pergunta se esse cara agora tem medo de conversar sobre vendas que não dá certo. Eu tô contando para você a maciez da coisa. Mas não foi tão macio assim a jornada deles. Mas o pai era o pior vendedor e ele o pior líder que o pai poderia ter. Então, se você não é capaz de levantar da tua cama para liderar pessoas, mesmo quando você não está de bom humor, você não está sendo líder. Quando você levanta de manhã, se você não está disposto a ser o melhor que você pode ser para o outro, você não pode ser líder. Você tem que ir para o fim da fila, tem que aprender. Tem que aprender. E o líder tem que ser humilde e dizer: não estou sabendo. Paga uma psicóloga. É muita pressão sobre o líder. Paga uma psicanalista. É muita pressão sobre o líder. Tudo bem, mas o líder. E eu já fui esse líder péssimo, que por receber pressão sobre fechamento e não saber o que fazer, descarreguei toda a minha carência afetiva, descarreguei toda a minha pressão psicológica sobre o meu vendedor. Eu atrapalhei pessoas. Não fui uma boa líder, mas foi reconhecendo que eu era uma péssima líder que eu encontrei caminhos para ser melhor e hoje eu estou aqui mentorando liderança. Se eu não tivesse sido uma péssima líder, eu não seria uma boa mentora hoje de líder. Ninguém se forja na beleza da vida, no país da Barbie. Não existe isso. Vender é coisa séria. Vender não é coisa para amador. Vender é papo sério. E liderar vendedor é mais sério ainda. Através da venda que a gente transforma a vida de pessoas, de clientes de pessoas que a gente tem como liderado. Então, líder, vou falar uma coisa para você. Levanta, faz o seu Pai Nosso, faz a sua reza. Se você não tem, se você é um ateu, eu tenho certeza que à toa você não é. Que você é uma pessoa capaz de promover o bem, sabe? Planta uma árvore no final de semana, cuida de um pet no final de semana para na segunda-feira estar abastecido de amor para dar. Vá dar amor. Segunda-feira, o seu mês de junho vai ser top das galáxias. Sabe o que você vai fazer? Vá dar amor. Dê amor. Dê amor para o seu time. Não um amor caído, um amor caótico, mas dê amor. E faça as pessoas venderem mais. Sua vida vai melhorar e a vida de quem está do teu lado vai melhorar também. Olha aí, gente, uma verdadeira aula aqui de vendas, de liderança, de equipe, de motivação, disciplina. Falamos tudo no programa de hoje. E para você que está aí chegando com a gente, nós já estamos quase encerrando o nosso programa. Nosso programa Jornada Ágil. Hoje nosso episódio foi de 1937. Falamos sobre motivação para vendas, com o tema Equipe não bate meta, problema de venda ou liderança. Se você está chegando agora, vai lá e assiste o programa desde o comecinho que vai estar gravado. E amanhã, para você que nos acompanha, Jornada Ágil, episódio 1938, Exercício e Comportamento, Liderança pela Gestão Ágil, com a Silvana Pereira, Leopoldo Guzmán e Ronaldo Camilo. Convido você a estar com a gente amanhã também. Eu já quero agradecer aqui aos nossos amigos, o Fábio Jastre, a Andréia Gomes e ao André Sanches também, que está ali na produção. Muito obrigado da participação. Um abraço também para os nossos parceiros, o Carlos Cabreira, a Liana Lopes, o Bruno Falcão. E também um grande abraço a todos vocês que participaram com a gente. A Diolica, minha esposa, um beijo no coração. O pessoal da Rádio Empreendedora também. E as pessoas que estão passando junto e que assistirão. Muito obrigado. Parabéns por estar junto com a gente. Vou deixando aqui o meu encerramento. Passando aqui a bola para o Fábio e em seguida para a Andréia fazer o fechamento. Temos aí 4 minutos. E, gente, só para lembrar que a Andréia falou de pai para filho. Você aí que tem empresa, que tem teu filho, analisa se ele é teu herdeiro ou se ele é teu sucessor.
Porque se ele não tiver condições de ser sucessor, deixa ele como herdeiro, coloca uma equipe diretiva aí, diretora, para coordenar a tua empresa, tá bom? E também, trazendo isso, o líder para o vendedor. Você, líder, está preparando o sucessor? Porque se você estiver preparando o sucessor para o teu lugar, você é um grande líder. Se não, você é um grande chefe. Legal? Grande abraço, um beijo no coração. Nos vemos aí na próxima semana. Bom dia! Vai lá, Fabião! Bom dia a todos, obrigado por estarem conosco, esperamos todos no próximo sábado, vou estar aqui com a Andréia, com o Bruno Falcão e com a Liana, falando sobre a neurociência do fechamento, sábado que vem, tá? Hoje nós falamos sobre liderança. Sábado, vai lá, Andréia. Vou deixar vocês com uma reflexão, tá bom? Aquele que muito sabe, muito será cobrado. Você quer cobrar o teu vendedor? Ensina ele. Não ensinou? Não pode cobrar. Já dizia o grande Jesus. Gente, muito obrigado por vocês terem participado. Cuidem bem da sua equipe. Cuida bem da sua família. Beto, parabéns por você ser pai, esse pai grandioso, fomentar um podcast para acolher o teu filhão. Filho do Beto, como é que ele chama, Beto? Nixon, resiste que Bauru não é misto quente, hein? Mostra para esse povo que Bauru não é misto quente. E líder do Nixon, poxa, procura a gente vai te ajudar a fazer Ribeirão e Bauru vender muito mais do que você imagina. E lembra do que Jesus disse, tá bom? Aquele que muito sabe, muito pode ser cobrado. Se você não ensinou, você não pode cobrar, tá bom? Então, beijo no coração, Andrezão. Obrigada pelo convite. Obrigado, Fábio. Obrigado, Beto. O Universo Hub, que universo multidisciplinar de muitas mentes, gente que acerta, gente que erra, e assim a gente faz as coisas acontecer. Neurociência, fechamento de vendas. Vejo você, hein, Fábio, sábado que vem. Tamo junto. Falou, galera. Bom dia. Obrigadão. Valeu.